eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O normal em relação à salvação, o Espírito Santo que desceu, que o Senhor Jesus falou que era necessário ele subir para que viesse um outro Consolador, e ele fala no Evangelho de João, e ele, sem ele, não tem como convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele. E é ele, segundo a Bíblia, que gera uma nova criatura, o Espírito Santo. E tu perceba que são poucas as vezes que nós escutamos palavras que falam a respeito da terceira pessoa da Trindade. Muito pouco. Porque quando vem para a terceira pessoa da Trindade é entrar plenamente no mundo espiritual, no Deus invisível. Então, por isso que com o Espírito, a Bíblia diz sem problema nenhum, nós não enxergamos, não andamos mais segundo a vista, mas andamos de acordo com o mundo invisível, por causa da presença do Espírito, que a Bíblia diz que é o Espírito da graça, Espírito eterno, Espírito de poder, Espírito da glória, Espírito de vida, Espírito de santificação, Espírito de revelação, tudo isso. E a Bíblia relata em Gálatas o que é gerado no cristão depois que ele entra. E a obra do Espírito, antes de alguém se arrepender, é levar a pessoa a olhar Jesus. Antes ela não está dentro de nós, a presença dele. Mas ele, quando tem alguém com a presença dele, falando de Jesus, está levando aquela pessoa a se convencer que é uma pecadora, que está destinada ao inferno, e Jesus é tudo que a Bíblia diz. Então a Bíblia, o Espírito Santo me revela que Jesus morreu por mim, e que eu não tinha a menor chance. Ele morre, a Bíblia diz que ele morre para pagar os meus pecados, e através disso, eu morro com ele também na cruz, quando eu entendo a mensagem. E a Bíblia diz, o Espírito me ensina que ele ressuscitou para a gente toda a obra da morte, literalmente, morreu. E é pela fé que eu recebo. Então eu entrei no mundo invisível. Aí a Bíblia diz que pela fé eu saio também com ele do túmulo. Então a Bíblia diz que ele morreu para eu morrer também. Lá eu morro. E ressuscitou para me ressuscitar também. Amém? Isso é tudo obra do Espírito. Isso tudo é em concordância com o convencimento do Espírito Santo que eu precisava daquela morte. Amém. Que eu precisava. O Espírito Santo me convence que aquilo eu merecia. É por isso que o ladrão da cruz escutou aquilo que escutou. Porque ele falou do lado, o homem interior revelou toda a verdade. Nós merecemos estar aqui, ele não. E não pediu para sair. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Eu sei que o Senhor não merece, eu mereço, ele merece. E sei que o Senhor não vai ficar no túmulo, o Senhor vai subir. Lembra-te de mim. Hoje mesmo. Porque sondou. E viu que veio das profundezas dele. Sem querer se salvar. Falou que ele estaria salvo, indo para lá, não é descendo dali e vivendo mais no mundo.
Amém? Isso convenceu ele ali. E isso, o que o Espírito Santo faz com todo aquele que crê? Isso. Convicção. Eu merecia, ele não. E ele fez aquilo por mim. Amém? Quem faz essa obra? O Espírito Santo. Me revela que eu era um profano, miserável, mentiroso, que merecia o fogo do inferno, mas alguém me amou de tal maneira que pagou minha dívida. Amém? Essa é a obra do Santo Espírito. E com isso, a Bíblia exige que eu me arrependa de ter vivido o tempo todo ignorando o meu Criador. A vida miserável que eu levava. Isso que o Espírito Santo faz. Até então ele não está em mim. Então viu o poder da influência da voz. Da voz. Por isso que tem uma influência miserável a voz que não é do Senhor. Porque ela contamina. Então a primeira coisa que o Espírito Santo com a palavra faz em nós, quando a gente crê, a gente fica blindado. A Bíblia diz assim, ó, quem é da verdade vai vir para a verdade. A Bíblia não diz que vai vir para a verdade para conhecer mais a verdade, para ficar falando da verdade. Não, quem é da verdade tem ódio da mentira. E quem é da verdade vai vir para viver a verdade, porque passou a amar a verdade. Amém? Quem faz essa obra? O Espírito Santo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus afirma, estou indo ficar em Jerusalém para vocês receberem a promessa do meu Pai. A promessa do meu Pai é a promessa. Porque ele chegando, o Espírito da graça que estava em Jesus encheu os discípulos. O Espírito eterno que estava em Jesus encheu os discípulos. O Espírito de poder que estava em Jesus está vindo para morar dentro de vocês. O Espírito da glória de Deus que estava em Jesus está vindo para tomar vocês. E eles ficaram, o que aconteceu? Foram cheios de poder, cheios da graça, cheios, amém? E esse Espírito é o mesmo Espírito que tomou depois de, e um detalhe, é sempre, para receber, tem que ter um encontro primeiro com Jesus, que é a obra do Espírito, me render a Cristo. Não adianta. Ele diz que ele que ia enviar. Viu o que João Batista falou? Eu batizo com água. Está vindo aquele que batiza com o Espírito Santo. Quem? Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Então é Jesus. Não é pastor? Não é o Espírito Santo que batiza. A Bíblia diz que está vindo aquele. Então, quando eu olho para Jesus da maneira que a Bíblia manda eu olhar, eu sou batizado com o Espírito Santo, que é a mesma coisa de se revestir de poder. Batismo é isso. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, graças a Deus, a passagem de Pedro com o gentio Cornélio, gentio como nós, amém, irmão? E louvado seja Deus, que a promessa do meu Pai, segundo a Bíblia, a promessa do meu Pai é revelado na Bíblia para hoje tem uma turma aí que diz que ele é para alguns, né? Para outros ele decidiu não salvar por conta própria. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele quer salvar todos. Esse é o espírito maligno que ensina que Jesus veio para o mundo todo. Quem crê será salvo, quem não crê, e ele não destinou ninguém arbitrariamente para não crer. Agora, na presciência, ele sabe quem não ia crer, e deixou assim porque ele é soberano. Ele não trata ninguém na marra, na força, é voluntário. Até Jesus, homem, foi tudo voluntário, por amor ao Pai, segundo a Bíblia. Eu prefiro acreditar sempre na Bíblia. Amém? Glória a Deus. No capítulo 10, a partir do verso 42, essa visita extraordinária, diz assim:
e nos mandou, no 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, Jesus. Amém? A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Está tudo sempre ligado à autoridade, à majestade dele, amém, irmão? Glória a Deus. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, amém? Preste atenção que ele está pregando. Ele está pregando. E o Deus Todo-Poderoso que enviou o Espírito está contemplando o homem interior de todo mundo. Pedro não esperava, ele só estava pregando a verdade. Os irmãos não esperavam, mas Deus conhece o homem interior. Amém? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, isso derramar, ser batizado, é tudo a mesma coisa. É receber o Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Amém? Então, prestou atenção, quem pode ser batizado? Quem recebeu. Aí é na água. Mas quem batizou com o Espírito foi o que subiu. Não é só com a água. Eles receberam. Já foi manifestada ali a presença do Espírito. Então, e Pedro nem terminou de falar. Amém? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Não queriam nem que eles fossem embora. Amém? Isso é o que o Senhor fez, é uma promessa. Amém? É uma promessa dele, assim como o irmão Paulo, no caminho, é mudado radicalmente a vida dele, quando ele vê quem? Jesus, e logo depois tu vai passar a ver e vai ser cheio do Espírito Santo. Mas primeiro tem que ter um encontro com Jesus. Primeiro tem que ter um encontro com o Mestre. Amém? E a Bíblia diz que depois, pela fé em Jesus, o amor de Deus é derramado em nossos corações, é derramar. E a vinda, a promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo, está ligada a quê? A vinda foi um acontecimento, o assunto é esse, é uma ação sobre-humana do Pai. É algo que aconteceu, era um evento a ser experimentado. Fique em Jerusalém, que vai acontecer isso. E aconteceu. E a Bíblia diz que depois que eu escuto o evangelho da verdade e passo a crer nele, eu sou selado com esse Espírito. Amém? É o que a Bíblia diz em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que o Espírito chegou. O Espírito chegou para todo aquele que crê. Amém? Para todo, então é algo sobre-humano que vem para que meu Pai está vindo, vai ser enviado. A promessa do meu Pai não vem da terra, vem do céu. Veio do céu. E esse Jesus subiu e continua contemplando tudo
para o Espírito Santo revelar a verdade e selar as pessoas na comunhão da família de Deus. Amém? Não mudou nada para que se cumpra a promessa do meu Pai. Então, em nome de Jesus, quantos ficam falando em promessas? Mas a promessa do meu Pai, a descida do Santo Espírito, que a Bíblia diz que é a morada de Deus na presença dele. Sabe o que significa? Deus veio em carne, agora o Deus Espírito está descendo para morar dentro. O Deus que veio em carne já fez a obra, agora o Deus Espírito desceu para morar dentro de nós. Esse é o acontecimento, é o que ocorre na vida de todo aquele que crê. Amém, irmão? E se há uma promessa do meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quem é que vai crer, como diz as Escrituras, e essa promessa não vai ocorrer? A Bíblia diz que quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, porque é uma promessa do Pai. Isso vai acontecer porque crê em Cristo, como diz as Escrituras. E a Bíblia é bem clara depois, e ele estava falando isso do Espírito, porque ele não tinha sido glorificado ainda. Ele subiu. Amém, irmão? Isso não é porque ele não tinha subido ainda. Então, a promessa do Pai, quando Jesus, olha a profundidade que é essas palavras do Senhor, está consumado. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. Vou para o Pai da justiça, não tem como o Espírito descer se Jesus não subisse. Então a justiça foi feita, está consumado. O Espírito vai descer, a promessa, para salvar, para levar todos a amarem a Jesus. Todos atrairei a mim. Não tem um ser humano na terra que não olhe para Jesus. Só que não são todos que se convertem, mas não tem ninguém na terra que não saiba desse nome. Para uns ele é lindo como aparece, para outros é um horror, mas todos olham para ele. Ele é o diferencial na história. Ele. Entendeu? Isso eles entenderam, os apóstolos. Eles entenderam isso. Exaltou Cristo como ele merece. E o Deus, o Pai, quando fala, este é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. O Pai deu toda a glória para o Filho, para nós enxergarmos Deus no Filho. Essa é a visão de cima. Este é o meu filho amado, levando a nossa mente a focar no Filho. E isso eu glorifico o Pai. Mas como eu iria fazer isso sem a presença da terceira pessoa da Trindade? Aí vem a terceira pessoa da Trindade para cumprir a promessa do Pai, para deixar os meus olhos fitos no Filho. Eu enxergar o Filho como se deve, só descendo a terceira pessoa da Trindade. Para quê? A vida ideal, o Espírito que está descendo é o Espírito da graça. Qual é a parte da graça de Deus que não vai tomar conta daquele que crê com sinceridade? Então é o Espírito da graça, o favor do Senhor todos os dias na alma. Ele é o Espírito eterno. O Espírito eterno vai ser manifestado na eternidade todo dia na vida daquele que está com o Espírito eterno. Ele é o Espírito de vida, vida eterna. Não tem um dia que não possa se manifestar o Espírito de vida eterna na vida daquele que crê em Jesus. Porque a promessa é: eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século. Porque está vindo Paracleto, Consolador, o Espírito vai ficar em vocês para sempre. Como é que não dá? Como é que não dá? Como é que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida que continue vivendo para mim? Como Deus vai dar esse Espírito eu ainda sendo mundano? Como Ele vai dar o Espírito dele santo eu amando ainda o mundo? Tem que se render a Cristo de coração para ser selado com o Espírito. E depois significa essa ação sobre-humana de Deus, revestindo alguém com o Espírito dele, é simplesmente para tomar conta de todo o nosso ser, nos guiar em toda a verdade. É para isso, andar em novidade de vida com a presença do Espírito. Por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em falar, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou, porque quem está nele tem a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus invisível morando dentro. Então esse papo de que pode uma semana estar negando Jesus e na outra tinindo, que pode, somos pecadores, que a graça permite, é mentira. É mentira. É espírito maligno do erro. É Deus que veio habitar dentro. Ele não aceita ninguém inconstante, porque o amor dele que é gerado em nós, com a presença do Espírito, o selo, o penhor, a garantia da nossa salvação, não permite, a Bíblia diz que o amor nunca falha. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sejam santos, porque Ele é santo, mas não diz só isso. Porque a Bíblia não tem problema nenhum em dizer: sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Acordou, toma uma atitude santa. Vai falar com alguém, fala de forma santa. Escolha de acordo com a palavra. O resto é mentira. Foi Deus que decidiu descer e fazer a obra, perdão dos pecados, ressuscitar do túmulo, sim, mas quando eu recebo essa salvação de forma plena, sou selado com a terceira pessoa da Trindade, para não viver mais eu, mas Cristo vive em mim por causa da terceira pessoa, fazendo o que Ele quer. Todo o domínio da minha vida tem um governador agora governando a minha vida, e eu tenho que temer a isso para não entristecer Ele, ficar na vigilância, sendo sóbrio, vigiando para a minha mente não descambar para as coisas carnais, para a minha mente não ser governada pelo mundo que trabalha para tirar a semente, que gera no maligno. Essa é a verdade da Bíblia, é promessa do Pai, e a promessa do Pai, claro que se vai se concretizar quando eu recebo exaltação de Jesus. Na morte, na ressurreição, não veio quando Ele subiu. É na exaltação da glória de Cristo, à destra do Pai, quando eu creio nisso tudo, que eu sou selado. Ele está contemplando lá do céu, e tudo Ele testifica, quando um coração se rende a Ele, selado com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito de poder. Amém? Não é espírito do mundo. E Ele faz a obra na nossa vida. Amém? Já não vivo mais eu. Cristo, em nome de Jesus, eu vos batizo com água. Vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Então é Ele. É Ele, não é pastor nenhum. Não é nada disso, não é igreja. Eu batizo com água. O que está acontecendo? Tem um monte de batismo, mas com água. O batismo com o Espírito não está tendo, não. São muito poucos que estão sendo batizados com o Espírito, porque quem batiza com o Espírito é Jesus. Jesus não olha numerolatria. Ele quer convertidos. Amém? E não adianta, tu fica impactado. Quando alguém recebe esse Senhor como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo entra, Pedro ficou assim, olha, sem entender nada. Quando entrou,
Ninguém entendeu. Ele nem terminou de falar. Quem é da verdade vai vir para a verdade. Vai se render à verdade, vai amar a verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama o Senhor Jesus é maldito. 1 Coríntios 16, 22 diz que quem não ama Jesus é um maldito. Mas a Bíblia diz que não é quem não ama, que muita gente pode falar assim, eu amo. Não, quem ama, obedece a Ele. Quem ama, obedece a palavra dEle, e a Bíblia é bem clara. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que tu acha que é a manifestação de Jesus? É o Consolador dentro. Consolador dentro, capacitando para viver para Ele. Me manifestarei, a minha obra sobre-humana eu vou fazer na vida desse. Vou me manifestar assim. Não é nada disso que estão prometendo. Porque a promessa do Pai, o Espírito Santo, não dá o que estão falando que dá e nem permite viver como dizem que pode. É mentira. É mentira. A Bíblia diz que os filhos que aceitaram Cristo, morreu com Ele, ressuscitou com Ele, é governado pelo Santo Espírito. Governado em que sentido? Em algumas partes que eu escolho como líder, algumas partes, isso aqui não precisa, nem precisa dar atenção a essa. Não, a Bíblia diz que é em toda a vossa maneira de viver. Então, até se eu estiver conversando que o mundo estiver reinando, opa, o Espírito Santo não aceita isso. E a minha salvação que é hoje? Eu corto, não pode governar, é o céu que governa, amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, eu quero saber a vontade dele para caminhar, porque quem tem a esperança de ver esse Senhor como ele é, quer porque quer a ação do Espírito na alma, para ser mais limpo. E quanto mais limpo, mais verdade te governando. Então essa é a busca nossa com a presença do Santo Espírito, amém? Então em nome de Jesus, promessa do Pai, exaltação de Jesus, que ninguém recebe o Espírito não crendo na exaltação dele, toda a glória que ele possui, não tem como. Se eu não crer como diz as Escrituras, eu não sou selado com o Espírito Santo, que ele está à destra do Pai governando tudo, juiz dos vivos e dos mortos. Eis que estou convosco. Eu vou ter que provar na minha vida que essa promessa é uma realidade. Prestou atenção? Olha a promessa para aqueles que crê plenamente. Eis que estou convosco todos os dias. Você e eu vamos ter que revelar essa promessa se cumprindo em mim, em todos nós. Prestou atenção? Eu sou casado, não tem como ninguém falar que eu sou solteiro, porque a minha esposa está comigo há 30 e poucos anos. Ele disse, minha noiva, não vai ter um dia, uma hora que eu vou te deixar. Eu vou ter que revelar em todos os lugares que eu sou casado com ele. E ele me governa. Para a honra e glória do Senhor, eu estou há 2 dias no trabalho. Todos que chegaram perto de mim já sabem de quem eu pertenço. Todos. E já todos vêm para cima de mim já com respeito. Por causa da presença dele. Todos. Em Bangu foi assim, no Caju foi assim, aqui é assim, lá em casa é assim, em todos os lugares, todos percebem que tem alguém me governando. E isso é assim para todo aquele que crê. De chegar alguém, brucutu, senhor evangélico? Sou pastor, logo vi. Aí depois só queria conversar comigo, precisando se libertar de alguma coisa. E falou, a gente vai conversar mais que eu já melhorei. E eu escutei em Bangu, a maravilha com a sua presença é que todos aqui estão sendo, que conversa com o Senhor, está sendo edificado. Eu falei, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu só estou nessa terra para revelar Ele. É consequência.
Eu preciso trabalhar. E eu necessito falar do amor dele. Junto o útil ao agradável. Não é só na minha vida, não. Que veio só para os judeus. E os judeus não aceitavam. Isso não é para os gentios. Aí Pedro, uma visão espetacular, que Jesus faz de tudo para levar a palavra dele. Então o resistente Pedro se rendeu. Aí vai lá pegar para Cornélio. Aí está terminando, nem terminou, isso é para a coisa ficar mais linda ainda. Nem terminou. Pedro. Aí depois se desculpando, falando para os judeus. Quem era eu? Eu nem terminei de falar, ele abençoou. O mesmo Espírito que ele nos deu para eles também. Então é para mim, é para todos nós, é para outros que estão lá fora. Essa salvação é para todos. E quando ela chega, essa salvação, você anda em novidade de vida. Você anda em novidade de vida porque o Espírito Santo desceu para isso, para levar os nossos olhos para a eternidade, onde se encontra a nossa vida, para buscar as coisas lá de cima, não daqui. E com isso eu vou revelar o quê? Que a promessa dele se cumpriu na minha vida. Sou uma nova criatura por causa da presença do Espírito, que é a presença de Deus, a presença de Jesus, é a Trindade me governando. Aí gera alegria da salvação ou não?